se a gente pensa, poxa, mas tanta gente gosta de falar no tal do karma, né? Ah, é meu karma, ah, era o destino, ah, Deus quis assim. Kardec faz um comentário a respeito disso na pergunta seguinte, na 852. Depois que ele pergunta, depois que os espíritos respondem, Kardec faz um comentário dizendo o seguinte: achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio, ou seja, para o nosso ego. Eu entendo isso no Livro dos Espíritos, sabia? Toda vez que Kardec fala amor próprio, é o que hoje a psicologia moderna chama de ego, né? Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir os nossos fracassos à sorte ou ao destino do que à nossa própria falta. Ou seja, aqui começa a entrar a desculpinha do ser humano para as mazelas que enfrenta na sua vida. Ou seja, minha vida está assim ou assado, por quê? Porque Deus quis, porque é um destino, porque tinha que ser, porque é meu karma, porque eu devo ter jogado pedra na cruz, porque numa outra vida isso e aquilo. E os espíritos vêm nos mostrar, não é bem assim que a coisa funciona não. Na verdade, a gente tem muito mais livre-arbítrio do que a gente gostaria de ter. Por quê? Porque se eu não tivesse livre-arbítrio, pelo menos eu podia usar essa desculpa esfarrapada de que minha vida tá porcaria que tá, né? Tá bagunça que tá. Por quê? Porque Deus quis. Na verdade, não é muito bem dessa forma que as coisas andam, que as coisas funcionam. Nós sabemos disso. Nós somos totalmente responsáveis pela nossa vida, pelas escolhas que tomamos, né? E se sua vida não tá do jeito que você gostaria que ela tivesse, regaça as mangas, negão, e vai à luta. Vai fazê-la ficar do jeito que você gostaria que ela estivesse. Nada te impede, a não ser, talvez, a tua própria preguiça. Essa zona de conforto na qual você se adaptou e está muito tranquilo de ficar aí reclamando e se queixando. Por quê? Porque vai dar muito trabalho sair daí. Na verdade, tudo depende de níveis de consciência. Quanto mais elevado ou quanto mais rebaixado ele estiver, mais a gente se adapta a uma situação ruim ou mais a gente se movimenta para sair dela. Eu falo sempre da paz, né? Paz é um conceito, é uma ideia muito sagrada. Todo espírito no seu íntimo, ele almeja a paz. Todo espírito gosta da paz, ele quer a paz. Só que um espírito desperto, com sua consciência desperta, ele entende que para ter paz na vida, para ter paz aqui dentro, eu preciso de ação na minha vida, eu preciso de disciplina, eu preciso de trabalho duro, eu preciso fazer com que a paz exista. Só que, à medida que o espírito rebaixa o seu nível de consciência e vai perdendo essa clareza de enxergar, ele começa a achar que paz é isso aqui, ó. Não, dá muito trabalho mexer ali, vou perder a minha paz. A gente começa a ter ideias distorcidas. Na verdade, trabalho e paz tem tudo a ver uma coisa com a outra. Só que para eu entender isso, eu preciso ter clareza, eu preciso ter consciência desperta. Se ela não estiver desperta, eu vou achar que trabalho, muito pelo contrário, ele tira a minha paz. Que paz é descanso, é ficar na boa, é não ter problema, é não ter conflito, deixa pra lá. Só que o deixa pra lá, ele não te traz paz. Na verdade, ele tá tirando o conflito do lado de fora e trazendo o conflito para o lado de dentro. A tua vida vai ter muito menos paz do que se você fosse uma pessoa que trabalha da hora que acorda até a hora que vai dormir. Mas tudo bem, não estou preconizando que nós devemos ser workaholics e trabalhar da hora que acorda até a hora que vai dormir. Não é isso, né? A ideia do trabalho, quando eu falo dentro da doutrina espírita, segundo um conceito trazido por Emmanuel, trabalho é qualquer ocupação útil. O espírito, ele fica feliz em trabalhar, né? Quem não gosta de trabalhar muito é o ego, né? O nosso ego, o nosso amor próprio, a nossa materialidade, os nossos instintos mais rebaixados. Esses não gostam muito de trabalho, entendem o trabalho, na verdade, como algo negativo, como algo pesado, algo cansativo, né? E em um determinado momento da minha vida, eu precisei entender que para eu ser feliz, eu precisava de algum modo sacrificar
os interesses do meu ego. Eu precisava sacrificar os desejos do ego para estar à altura das convicções da minha alma. E eu acho isso de grande profundidade. Sacrificar os desejos do ego para estar à altura das convicções da alma. Segundo os Espíritos, todos nós precisamos realizar essa jornada, né, do despertar da consciência. Isso é despertar a consciência, sacrificar aquilo que há de mais rebaixado em mim para estar à altura daquilo que há de mais elevado em mim. Já há, desde sempre, dentro de mim, uma centelha divina que quer ser desperta. Essa ideia e esse conceito eu acredito seja muito importante todos nós termos, senão a gente vai ficar achando que a gente ainda tem muito que conquistar, quando na verdade evoluir tem muito mais a ver com perder, tirar as cascas da matéria que a gente ainda carrega, né? Não tem tanto mais assim para conquistar, né? A essência está aqui dentro, né? Tudo é nível de consciência, tudo é despertar da consciência, o ser divino já está aí dentro esperando para ser acordado. Seguindo um pouco mais com o Livro dos Espíritos, né? Esse conceito que a gente tem de tá determinado, né, pelo meu plano reencarnatório. Como eu falei ainda há pouco, não é tudo que é determinado, né? É mais ou menos, né? Então, você vai nascer naquela família, provavelmente você vai estar sujeito a isso, provavelmente você vai ser tentado naquilo, provavelmente. Mas o livre-arbítrio, ele sempre vai ter muita força, mesmo depois que você reencarna, dentro desse plano reencarnatório que você já escolheu, que você já traçou, você pode modificá-lo. Segundo os Espíritos, tem uma única coisa nesse plano reencarnatório que você não pode mudar. Não há de fatal, isso está na resposta da pergunta 853. Não há de fatal, no verdadeiro sentido da palavra, senão o instante da morte. E isso é reiterado na pergunta 859, ou melhor, na resposta à pergunta 859. Eles falam assim: a fatalidade verdadeiramente não consiste senão na hora em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Ou seja, eles trazem um conceito muito interessante aqui, mesmo sem usar esse termo que a gente está sempre repetindo de plano reencarnatório. Esse termo não aparece aqui, mas é disso que eles estão falando. Eles falam e reiteram, né, 2 vezes que nesse plano reencarnatório, a hora que você vai deixar esse mundo, essa sim está marcada, não tem como mudar. Mas, Luciano, e o suicida, né? Pois é, e o suicida, seja consciente ou inconsciente? Mais uma prova do livre-arbítrio que ele está fazendo. Ele pode sair daqui antes, sim. Às vezes, e eu acho muito interessante até a gente discutir um pouquinho esse ponto, né? A gente está vivendo, né, esse período aí, dessa pandemia, né? E até por eu ser profissional da saúde, eu não sou médico, sou dentista e tal, mas a gente estuda, né, imunologia, fisiologia humana, como é que funciona o corpo, a microbiologia, né? Então, poxa, muita gente me perguntou, né, ao longo dessa pandemia, né, a minha opinião a respeito disso, né? E isso é muito complicado, né? Sempre a gente expor a nossa opinião. Por quê? Porque eu sou dentista, mas eu não sou infectologista, não sou microbiologista, não sou especialista. De modo que qualquer coisa que eu viesse a falar nesse período a respeito do vírus, coronavírus, não sei o que lá, estaria baseado, sim, em muito estudo meu, mas em opinião pessoal também, né? E isso é muito delicado e complicado. Por quê? Porque se nem os maiores especialistas, né, sabiam o que dizer a respeito disso tudo, que dirá eu, né? Só que a gente vive um momento em que muita gente vira especialista em tudo, né? Beleza. O que acontece, né? Sempre que as pessoas vinham me perguntar, e muitas vezes paciente meu no consultório, eu procurava me basear sempre em ciência, naquilo que eu estudei,
mas procurava me basear também na ciência espírita, naquilo que eu aprendi dentro da doutrina espírita. E é evidente que nem para todo mundo lá fora eu posso usar os termos ou falar, estou me baseando na doutrina espírita, não se trata disso, né? Mas se trata de, já que você perguntou minha opinião, eu vou falar a minha opinião. Minha opinião é a seguinte: dentro da doutrina espírita, seja nos livros da codificação, seja em inúmeros livros que vieram depois por Chico Xavier, né, por André Luiz principalmente, que vai falar muito desse tema, né, eu entendo que a gente pega doença porque as defesas do nosso organismo não estão funcionando a todo vapor. Bom, é por isso que a gente fica doente. Não tem outro motivo para a gente ficar doente. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico ele é extremamente evoluído, extremamente especializado, e ele dá conta de simplesmente qualquer micróbio que exista nesse planeta, seja uma bactéria, seja um vírus, um protozoário, o que for. Ele dá conta. Uma célula que se degenera, ela se torna um câncer. Quando? Quando ela consegue se multiplicar demasiadamente. Mas essa célula defeituosa, ela surge no seu organismo todos os dias e não vira um câncer. Por quê? Porque o seu sistema imunológico vai lá, detecta ela, destrói ela. Por isso que nós não estamos o tempo todo com câncer. Por isso que nós não estamos o tempo todo doentes. O nosso sistema imunológico ele é extremamente eficiente. O imunológico ele é totalmente sensível a estresse, a emoções negativas, a tristeza, a lamentação. E aí entram questões que envolvem muito a doutrina espírita, que envolvem muito, não só a doutrina espírita, tem muito terapeuta holístico espalhado por aí, corrente de pensamento, que vem ao encontro dessa ideia, né? De que a raiz de tudo está aqui, na minha maneira de pensar. Procure ter pensamentos bons e iluminados, que você vai ter um sistema imunológico funcionando muito melhor do que se você só pensar negatividade, coisas ruins o dia todo. Isso eu garanto para você. Então, o que acontece? Dentro dessa pandemia toda, de todo esse problema que aconteceu, na minha opinião, muito mais do que se proteger do vírus, as pessoas deveriam ter se preocupado de fortalecer o seu sistema imunológico. Talvez seja por isso que Deus e a espiritualidade permite que a gente passe por esse tipo de situação, para a gente aprender a ser mais equilibrado, para a gente aprender na tormenta, né, a ter uma vida mais equilibrada.